A crise no sistema aquaviário do estado tem preocupado vários parlamentares maranhenses. A deputada Thaís Ortegal tem feito uma articulação com seus colegas de parlamento e com prefeitos da região para discutir o tema e buscar soluções para o problema. É com ela que conversamos aqui, como anunciamos no bloco anterior. Já está aqui conosco a deputada Thaís Ortegal. Deputada, muito boa tarde a você, obrigado pela sua presença. Eu já começo perguntando a você como é que está essa questão, da mobilização, né? Essa mobilização, como é que está esse debate na Assembleia e essa mobilização também com prefeitos do interior e qualquer encaminhamento já se tenha para uma intervenção federal ou para um diálogo aí com o governo federal. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos da TV Difusora. Fico muito lisonjeada de estar aqui hoje com essa super bancada e a nossa luta, que ela tem se tornado uma luta incansável desde 2019 em relação ao ferryboat. E eu vou falar muito assim com propriedade de usuária semanalmente. Então, na última segunda-feira foi feita uma vistoria pelo Ministério Público Estadual e Federal, junto com alguns técnicos, né, da capitania e da área naval. Então, tudo aquilo que a mídia já publicou e vem colocando, né? Existe uma discrepância muito grande ainda em relação tanto à manutenção do ferry como à questão de documentos das empresas que participaram da licitação. Então, a gente tendo em vista que o governo do estado, por 6 anos, como foi o mandato do ex-governador Flávio Dino, se comprometeu em ajudar, em ter prioridade a essas embarcações, a esse transporte, não aconteceu. Nós tivemos juntos com todos os presidentes da MOB que tiveram à frente do cargo, sempre dialogando, sempre levando as soluções e se preocupando, porque já vem dizendo há muito tempo numa tragédia anunciada. E a gente já, como o usuário, e eu conheço aquilo ali, porque trabalhei em quase todos os municípios da Baixada, como médica, eu sei da dificuldade de se chegar a São Luís. E nesse momento, a gente já previa que esse caos ia ser instalado. De fato, estamos vivendo o maior caos da história. Então, o que a gente viabilizou? Não adianta mais tentar intervenção a nível estadual, porque mostraram que não tem competência para isso. Então, nesse momento, viabilizei, usei a tribuna da Assembleia para formar a comissão dos ferryboats. Existe uma CPI na Assembleia, já temos 10 assinaturas em relação ao ferryboat, precisamos de 12. E procurei o senador Everton Rocha, para que ele nos desse a mão lá em Brasília, para que ele pudesse abraçar essa causa, porque nós sabemos do poder de articulação que ele tem, e junto com a FAMEM, o prefeito Erlânio, o vice-prefeito Luciano Genésio, que é prefeito de Pinheiro, a maior cidade da Baixada. E é importante ressaltar que esse transporte ele não fica só atendendo a Baixada, atende todo o litoral. Então, assim, a região do Alto Turi, o litoral e a Baixada. Então, são milhares de pessoas que estão sendo isoladas, estão tendo suas vozes escaladas e tendo uma dificuldade muito grande de chegar à capital. Se vai por terra, não se tem estrada. E no ferry está essa calamidade. Então, com isso, conversando também com o senador Roberto Rocha, ele fez o pedido da comissão temporária externa para vir ao Maranhão, para ver de perto esse caos que está instalado. Kate Almeida. Muito boa tarde, viu, deputada? Seja muito bem-vinda. Fico feliz em tê-la aqui, também saber do restabelecimento da sua saúde, né? Olha, a gente tem assistido aí essa questão do ferry com muita atenção, até porque a imprensa séria, e nós falamos isso aqui no Jornal da Difusora, o sistema Difusora, na verdade, como um todo, numa responsabilidade muito ativa, né? E numa fiscalização e num olhar atento, porque a gente está falando de embarcações que levam e trazem pessoas, né, nesse transporte aquaviário que é deficitário e a gente já sabe que há bastante tempo, mas sobretudo nos últimos 7 anos, né? Recentemente, deputada, inclusive o próprio presidente da MOB esteve na Assembleia e por lá falou sobre uma espécie de resolução rápida, né, desse problema. Até hoje, nós não tivemos nenhum avanço, pelo contrário, esse caos ele se atenuou no momento em que o próprio governador do Maranhão levanta a voz para dizer que um ferry está vindo e esse ferry até hoje nunca de fato, efetivamente, sequer saiu,
né, ali da ponta da espera. Então, como é que a Assembleia vê, né, quais são os olhos e a atenção que a Assembleia tem dado para isso, para esses fatos, né, os últimos fatos, uma vez que a gente tem a fala oficial que não condiz com a verdade o tempo todo, não é? Assim, é uma situação, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar a audiência que teve na Assembleia. E assim, eu fui muito enfática, até me tido pelos colegas como muito dura meu posicionamento. Mas como eu disse agora há pouco, eu falo com propriedade porque eu sou usuária semanalmente desse transporte. E assim, eu vejo, a partir do momento que o governador diz que chegou a embarcação nova, nós sabemos que não existe a embarcação nova. A embarcação ela é adequada para fazer travessias a nível fluvial. Nós sabemos do teor da Baía de São Marcos, como é muito importante. Tem um boqueirão bem no meio da Baía de São Marcos. Existem 6 variações de maré. Então, assim, não tem como você comparar a navegação de uma embarcação a nível de rio com a nível de mar. Ponto. Esse é o primeiro ponto que se tem a colocar. Na audiência foi muito colocado e muito intensificado que tenha a união desses deputados da Baixada. Mas, por incrível que pareça, eu chamo a atenção aqui que nenhum deputado da Baixada Maranhense se posiciona em relação ao transporte. Então, é uma coisa assim que eu vejo hoje, um descaso, uma falta de comprometimento, uma falta de valorização, de empatia mesmo com essa região. Ali nós estamos sendo prejudicados, estamos isolados, ali está tendo, Pinheiro hoje, como a região, a maior cidade, virou um polo de educação, virou um polo de diferença de saúde, virou um polo industrial. Então, se tem a dificuldade de ver hoje o avanço da Baixada, com essa dificuldade da travessia. Então, empresários não querem mais apostar numa cidade, numa região, onde tem toda essa dificuldade para conseguir embarcar seus caminhões. Então, da Assembleia, ontem eu fiz outro pronunciamento pedindo, por favor, que os deputados se sensibilizassem com a situação dessas pessoas. Nós estamos tratando aqui da região mais carente do estado do Maranhão, onde precisa realmente de geração de empregos, de cursos capacitatórios. Então, assim, diante disso, eu pedi aos colegas que nos uníssemos, que isso não iria beneficiar a deputada Thaisa, isso vai beneficiar os baixadeiros, o pessoal que mora no litoral, que mora na região do Alto Turi. E pedi que eles assinassem a CPI, porque é um órgão que precisa ser investigado, porque a discrepância de informações é surreal. Se vocês tiverem, o inquérito está aberto na mão da doutora Lítia Cavalcante, eu quero aqui saudar e parabenizá-la pela coragem mesmo, pelo levantar a bandeira e não soltar, mesmo a bandeira da melhoria do ferry, e pedir que se mobilize. Inclusive, eu pedi ao presidente da casa, Otelino Neto, deputado, que ele pudesse intervir nessa como a voz maior da Assembleia Legislativa, que ele pudesse intervir junto ao governo uma solução rápida e eficaz, porque os problemas nós já conhecemos. Eu vou pedir para o Geisael, porque a gente está com 7 minutos ainda, deputado, só para a questão até de ser objetivo, para o Geisael e o John formularem logo as perguntas, e aí a deputada responde. Geisael e John. Boa tarde, deputada. Difícil dizer que a senhora esteja se aproveitando política eleitoralmente dessa situação, até porque eu sou da Baixada, a senhora também somos usuários desse serviço, mas a questão política certamente, pelo ano eleitoral, está atrapalhando. E eu posso tirar isso, inclusive, da sua fala aqui. Faltam assinaturas para que se leve a CPI adiante e faltam, inclusive, posicionamentos de outros deputados que são da Baixada e teriam voz. A senhora entende que a política, pelo fato de ser um ano eleitoral, está atrapalhando a busca e a briga por solução desse problema? Só rapidamente, deputada. John Coutrinho. Boa tarde, deputada. Seja bem-vinda. Fico muito feliz por você estar aqui. Bom, o Gisele, a senhora falou na questão de solução rápida e eficaz, e o Gisele falou na questão da política, não é? E recentemente eu vi uma entrevista de um certo pré-candidato a governador e que se perguntou para ele, como perguntou para todo mundo, né, sobre a questão do ferry boat. Disse, não respondo sobre isso, não quero falar sobre isso. A minha solução
reclamar ponte daqui para a Baixada Maranhense. Ou seja, eu queria saber da senhora, se a senhora que é conselheira da Baixada, a senhora acha que isso é viável e se a senhora acha que essa resposta foi mais adequada em relação a esse sofrimento aí dos baixadeiros. Primeiro respondendo, Gisiel, a questão, acima de tudo, um momento de oportunismo e politicagem. Eu sou muito direta na minha fala, eu não tenho muito o que vir, eu falo a verdade. Então, existe um momento que existe apenas um deputado, além de mim, que levantou esta bandeira. Desde o início, quando nós começamos a fiscalização, no primeiro mandato, na primeira semana do nosso mandato em 2019, foi a primeira vistoria. Tanto isso, então, assim, não vou discutir, não vou colocar nomes aqui, a população sabe quem já vem levantando essa bandeira, a população acompanha os nossos trabalhos, nossas redes sociais, elas estão aí para poder esclarecer desde quando começamos essa obra. Então, assim, eu falo do ferryboat com convicção e falo que essa bandeira foi levantada desde que nós assumimos a Assembleia Legislativa em 1º de fevereiro de 2019. E tem atrapalhado muito. Já respondendo as duas perguntas do John e do José, nós temos a solução hoje. Antes mesmo do senador Roberto Rocha falar que iria mobilizar a criação da Comissão Temporária Externa para vir aqui, nós já estudamos muito sobre isso. E, por incrível que pareça, eu vou dar aqui a notícia em primeira mão para o Jornal da Difusora, dentro do Ministério da Infraestrutura existe uma pasta do setor naval e só agora, para 2022, foi liberado R$1 bilhão para reconstrução e construção de novas embarcações. Então, 15 projetos foram aprovados. E agora vocês me perguntam, o Maranhão, cadê? Desses 15 projetos, 3 foram para a empresa internacional marítima. 2 de aquisição de novas embarcações e uma para um pier flutuante. Então, cadê o Estado do Maranhão, que não se mobiliza por um fato de uma politicagem, de uma briga estadual com federal, os maranhenses só perdendo o tempo todo. O que como representante do povo, me envergonha extremamente saber que estão pessoas padecendo, sofrendo por falta da boa política de articulação, de diálogo e principalmente de responsabilidade com a população. Então, essa é a realidade do que está acontecendo e quero enfatizar para vocês, rapidamente, algo Tem 1 minuto também, e 30, deputado, ainda pode que ficar também chama muita atenção. Quando o Celso Henrique, que é o presidente da MOB hoje, foi à Assembleia na audiência, ele foi perdido, totalmente desnorteado do que estava acontecendo. E eu até disse para ele, você recebeu uma bomba na sua mão. Eu estive com o Dr. Lawrence no início, depois estive com o Daniel e agora chegou o Celso Henrique, sem saber o que estava acontecendo e nem como responder as perguntas. E ele teve uma fala, assim, muito triste, ao ele dizer que a licitação logrou êxito. E eu chamo a atenção a vocês aqui de algo que me deixou muito intrigada e, assim, em relação em até buscar o inquérito e pedir a suspensão dessa licitação. Uma vez que a empresa Celt, que é do Pará, ela não apresentou documentação necessária para participar da licitação logo na abertura do certame. Ela apenas com 2 embarcações quis concorrer aos 2 lotes. O que, de fato, qualquer pessoa que tem uma noção de licitação sabe que ela já deveria ter sido desclassificada, porque ela não teve documento necessário. O que aconteceu? O órgão estadual pediu que a empresa declinasse um lote e assumisse outro. Nós estivemos presentes na assinatura, dia 9 de dezembro de 2021, estivemos presentes na assinatura dos contratos. E foi lá, diante de toda a pasta jurídica, onde teve Ministério Público, onde teve EMAP, PROCON... Deputado, desculpa lhe incomodar, só por questão de tempo, só 30 segundos para concluir, tá tá bom? Obrigado. Os órgãos envolvidos e ficou hora de entregar a embarcação dentro dos parâmetros do edital
para dia 8 de março, o que agora não aconteceu. Então, para finalizar, eu quero dizer que a solução, ontem conversei com o senador o Everton Rocha, ele já está viabilizando uma reunião com o ministro da Infraestrutura, que provavelmente acontecerá na próxima semana, e nós iremos a Brasília, iremos falar do fundo que tem, desse recurso, saber por que o Maranhão é o único estado do Brasil que não tem as suas embarcações próprias. Então, a gente realmente está buscando solução, porque o problema o Maranhão todo já sabe. Obrigado, deputada Geisel, Kate, John. A gente está de volta amanhã.